Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Bom, eu tive um insight para um momento de reflexão e aí eu falei, eu vou ler um negocinho aqui, depois eu faço o momento de reflexão. E daí eu meio que perdi o time, mas eu vou tentar resgatar agora com você. Bom, a minha pergunta hoje, para que você reflita, é se você é autodestrutivo, autodestrutiva, autodestrutive. Por quê? Sei lá, a gente sempre acha que a gente é bonzinho, né? Porque eu sou bonzinho, porque eu sou, sei lá, faço tudo certinho, porque o mundo, sei lá, espera isso da gente. E às vezes, muitas das vezes, para a gente ser bonzinho para o outro, boazinha para o outro, a gente se coloca em segundo lugar. E que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Apesar de muitas pessoas na nossa infância, nossos familiares falavam, não seja egoísta, não sei o quê. E a gente cresce pensando que certas atitudes de amor próprio são egoístas. Então eu te convido a perceber se você não é autodestrutivo. Por quê? Por exemplo, eu não sei por que cargas d'água eu sou assim, talvez eu trago de outras vidas, talvez algo da infância, mas eu lembro que eu sempre me doei muito para os outros. Eu acredito que tem a ver também um pouco com o machismo, patriarcado. A mulher sempre é vista como a doadora, a que faz tudo pelos outros, a que faz tudo o tempo todo, mesmo não podendo, a que não diz não para os outros. E a gente é criada assim, para servir. E não é de todo ruim, mas a gente tem que saber os nossos limites. E isso é muito difícil, saber os nossos limites. Então, eu lembro que muitas vezes, por exemplo, eu estava fazendo uma coisa para mim, lendo, assistindo aula, fazendo terapia, sei lá, qualquer coisa. Aí chegava uma amiga minha, um amigo meu e falava, Ju, tô mal. Porque as pessoas sempre vieram até mim, se abrir, pedir conselho, pedir ajuda. E eu sempre dei. Só que eu percebia que eu me deixava de lado. Eu deixava de lado o que eu estava fazendo para ajudar o outro. E acabava me prejudicando. Então, isso estava me destruindo. Porque eu não conseguia dizer não, aí o outro pedia ajuda, eu ia lá, ajudava, e quando eu via, eu não fazia as coisas para mim. Aí teve um momento que essa ficha caiu em mim, e eu não procurei mais, aprovação alheia. E aí a gente não é visto tão bem assim socialmente quando a gente não procura aprovação alheia. Quem é bonzinho, bonitinho, aquele que está sempre ali dispostinho, é super lindo. Mas quando você começa a dizer não, as pessoas falam, nossa, que horror, você está revoltada. Porque antes me ajudava e agora fala que não pode. Nem conversar, gente. Eu converso nos horários que eu posso. Eu fiz, assim, uma grande mudança na minha vida para impor os meus limites, para que eu não me autodestruísse em prol do outro. E isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. E as pessoas que permaneceram sendo minhas amigas, essas eu levo para a vida, sabe? Pode ser que no momento eu não esteja disposta a conversar, porque eu também tenho os meus problemas. E a maioria das pessoas que vinham pedir conselhos, ajuda espiritual, ajuda mental, ajuda psicológica, o que fosse, não estavam nem aí para os meus problemas. Ok, a gente não ajuda o outro esperando coisas em troca. Mas às vezes nem muito obrigado, aquela coisa, né? Não tá nem aí. Então, isso que eu te pergunto hoje, sobre o que você está fazendo. E às vezes você acha, não, eu sou bonzinho, boazinha, não estou me autodestruindo. Mas você tem que ver os seus limites. Tem que entender os seus limites. Por exemplo,
eu gostaria de me alimentar melhor, sei lá. Eu gostaria de fazer mais coisas por mim. Às vezes eu penso que quando eu estou me divertindo, eu me sinto culpada. E você, quando você se diverte, você, sei lá, pensa, ai, porque a minha família não pode, sabe? Tem aquela coisa da manada, da alcateia, que a gente, se sair um pouco da rota ali, do que a família era, a gente acha que não está honrando o clã. Hoje eu tive que escrever um exercício do livro que eu tô lendo, e era um exercício assim: por que você acredita que Deus não te ajuda? Gente, sério, saiu cada coisa que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu escrevi assim, fora que a gente não se acha merecedor, né, de que Deus ajude, porque, sei lá, existem pessoas bem piores do que eu. Eu ouvia isso muito quando eu estava depressiva. Quando eu estava depressiva, as pessoas chegavam assim, ai, por que você não vai no hospital e vê as pessoas que estão piores que você? Ah, eu acho bacana você ajudar os outros. Mas isso não se fala para uma pessoa que está mal. A gente não tem que comparar o mal de uma pessoa tá vivendo com o mal que a outra pessoa está vivendo. Eu acho isso tão terrível. E então eu percebi que eu achava que Deus não me ajudava porque tem pessoas piores do que eu. E que eu não precisava da ajuda dele, sei lá, ele tinha que ajudar as pessoas viciadas, as pessoas que se matam, sei lá. E não eu. Que, ai, nossa, minha vida, porque eu não sou grata, porque eu não olho quão minha vida é boa. Então, eu te chamo para você observar quais são as crenças que você tem para não merecer essa ajuda do universo, essa ajuda divina, e se autodestruir aos poucos por não achar que você merece essa ajuda divina, sabe? E aí veio uma crença muito doida na minha cabeça. Olha que doida, muito doida. Eu coloquei assim, porque Deus ajuda quem cedo madruga. E eu adoro dormir até mais tarde. Sabe, essas crenças são bobas, parecem bobas, mas a gente acredita que só quem é pobre vai entrar no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é o que fica na nossa cabeça, sabe? Então comece a observar o porquê você não está aberto à abundância que o universo tem para nos dar. Porque o universo e Deus são abundantes, nós somos filhos de Deus, a gente tem direito a essa abundância. E o que nos limita são as crenças que eu falei esses dias e volto a falar agora. Gente, esses dias aconteceu uma coisa de observar essa coisa da culpa católica, que por mais que você não seja católico, está no psiquismo, né, da terra, essa culpa, de ver as mulheres que, sei lá, pensam que estão grávidas, por exemplo. Né? Nunca é o homem que se cuida, normalmente a mulher, sendo que o homem pode fazer muitos mais filhos no mundo e a mulher bem menos, porque ela tem uma gestação de 9 meses, mas quem toma a porrada de hormônios e se ferra a sua saúde é a mulher. Essa cultura é terrível. Né? Já falaram que fizeram um anticoncepcional masculino e os homens não aguentaram os hormônios todos colocados e nós temos que aguentar, né? Fora que, tipo, quando as mulheres acham que estão grávidas, muitas mulheres passam por isso. O medo, as incertezas, o julgamento. Então, eu fiquei pensando e refletindo muito sobre isso. E eu acho que eu tinha que fazer um outro áudio, porque esse aqui não vai dar para eu falar sobre isso. Mas eu quero trazer, em relação a isso, a culpa que a gente carrega por tudo. Que é o pior sentimento que nos leva, né, a vibrar muito baixo. Então, a culpa de não se sentir merecedor, a culpa de achar que tem que ajudar os outros porque senão você é egoísta, as coisas que te disseram na infância que você carrega até hoje. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa assim muito questionadora na infância. Eu sempre fui muito... Eu não achava engraçado nem legal baterem, por exemplo, em mim ou me mandarem respeitar eles, os meus familiares, só porque eles eram mais velhos. Sendo que eles não tinham esse respeito, eles me desrespeitavam, sabe?
Então eu falava, por que eu tenho que te respeitar e dizer amém porque você está falando para mim, se isso não está correto na minha cabeça? E isso eu era criança. E eu lembro que desde a minha infância falavam assim, você é muito ruim, ninguém vai te aguentar, ninguém vai te aturar. E isso porque eu era uma criança cristal nos anos 90. Então, tipo, eu não ia obedecer e eles não sabiam lidar comigo. Então, eu cresci achando que eu sou uma pessoa muito má. E eu só fui parar de acreditar nisso nos meus últimos trabalhos como advogada, que as pessoas falavam, cara, você não é uma pessoa má. Às vezes você é só o único alento que eu tenho quando eu venho trabalhar. E não foi em um lugar, não foi em 2 lugares, foram em quase todos os meus trabalhos, que eu trabalhei com equipes, com pessoas. Então, são crenças que a gente tem, uma visão distorcida de nós por coisas que nos falaram na infância. E eu te convido a você voltar na infância e perceber o porquê que sua vida hoje está como está. Em que coisas te falaram que você ainda acredita. Tanto dentro de uma religião, quanto dentro de uma casa, seus familiares, ou pessoas com quem você se envolveu. Tá, acho que hoje eu consegui mesclar um monte de assunto e não terminar nenhum deles muito bem. Mas é só para jogar isso, para você pensar. De onde vem esse sentimento de não merecimento, talvez, de ser feliz, de ser amado, de ter dinheiro, de ser próspero, de estar bem? E perceber se você está se autodestruindo diariamente com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com atitudes, de se deixar em segundo lugar achando que é egoísmo e não é. Sabe, não conseguindo dizer não para o outro, porque sei lá, aí você lembra do que diziam, não seja egoísta, não faça isso. Você tem se colocado em primeiro lugar? O que você tem feito por você para se amar mais? Essa é a minha questão hoje. Não sei se eu me fiz clara, espero ter ajudado com alguma reflexão para o seu dia. Beijo!